Uma jovem mulher foi ao médico e disse: "Ô doutor, meu corpo está doendo por toda parte. Simplesmente tudo no meu corpo está doendo." O doutor olhou para ela. Ela parecia bastante jovem e saudável. Ele disse: "Isso parece estranho. Todas as partes do seu corpo estão doendo? Me mostre o que está acontecendo." Ela disse: "Olhe só para isso, doutor." E ela simplesmente tocou seu joelho direito. Ela gritou. Então ela tocou seu cotovelo esquerdo. Ela gritou. Ela tocou seu pescoço e gritou. O doutor disse: "Está bem, apenas relaxe." E ele trouxe um pequeno curativo e colocou no dedo dela. Havia um machucado no dedo. Então, se a dor vem, o sofrimento vem, a tristeza acontece, não há tempo para olhar ao redor. Este é sempre o problema. Se você é infeliz, você acha que a outra pessoa precisa ser consertada. Não, não, não. Se você está infeliz, este precisa ser consertado, não outra pessoa. Não, eu estou infeliz, conserte a situação para mim. Não, não, não. Se você é infeliz, quem deve ser consertado? Se você está doente, a quem deve ser dado o medicamento? Devemos dá-lo a outra pessoa quando é você quem está doente? Se você está com fome, devemos dar a comida para outra pessoa? Não. Só funciona se você der a esse, não é? Se com a comida é assim, com o medicamento é assim, isso não seria verdade com todos os outros aspectos? Tanto suas misérias quanto suas alegrias são causadas a partir de dentro. Por isso, precisa ser atendido aqui, não em outro lugar. Quanto mais cedo você aprender isso, mais graciosa e maravilhosa será a sua vida. Se você está levando uma vida inteira para entender isso, a vida tem os seus meios. Namaskaram, Sadhguru. Eu li em Mystic Musings que se eu aplicar Reiki em alguém, pode ser que eu receba os padrões kármicos da pessoa. Como eu posso me proteger disso? Deixando de fazer isso. Porque tudo isso são coisas que resultaram de pessoas que abandonaram os mosteiros budistas. Se você vir as pessoas transbordando aqui com diferentes tipos de energias, o que seja, este é o grupo mais brando, há pessoas mais violentas que são uma explosão de energia. Se quiséssemos convertê-los em curadores, eles seriam curadores muito eficazes, sem dúvida. Mas se alguém tentar tal coisa, estarão em sérios problemas. Eu os amarrarei de tal forma que eles nunca mais conhecerão nada espiritual em toda a sua vida. E definitivamente vamos expulsá-los deste lugar também, porque não queremos essas pessoas. Não porque sejamos contra aliviar a dor da outra pessoa, mas você se intrometer no processo de vida da outra pessoa sem conhecer o todo é uma irresponsabilidade. É como se você visse, sabe, hoje em dia você pode ver vídeos de grandes cirurgias acontecendo. Então você viu um vídeo assim, você observou tudo com muito cuidado. Então amanhã alguém tem um problema, você pega uma navalha e decide fazer uma cirurgia nele. Estou lhe dizendo, algumas pessoas podem sobreviver a isso. As pessoas sobreviveram a essas coisas, não é? Muitas vezes em zonas de batalha, na natureza, quando acidentes aconteceram, as pessoas realizaram cirurgias absolutamente cruéis e elas sobreviveram. Mas isso não quer dizer que seja assim que se faz cirurgia, não é? Não é assim que se faz cirurgia, não é? É que algumas pessoas podem ter sobrevivido a tais cirurgias. Isso foi feito em condições extraordinárias. Então, qualquer tipo de intromissão nas energias das outras pessoas é muito juvenil. Isso vem de uma certa imaturidade e de um certo estado egoísta de querer brincar de Deus. Se isso está sendo feito por compaixão,
Qual é o problema? Desde que o karma de todos venha até você, contanto que elas estejam aliviadas, qual é o problema? Não é isso. Você quer brincar de Deus com luvas? Não funciona assim. Deus não está jogando um jogo com você, uma conspiração com você de luvas. Ele se adentrou em você para jogar esse jogo. Foi somente o padre que lhe disse que ele está sentado lá em cima e observando tudo, mas veja como a vida está acontecendo, a fonte da criação se confinou em você, não é? Sim? Não é assim? A menos que você tenha esse tipo de envolvimento, não se intrometa nessas coisas. Não existem subtrações e divisões na nossa mente. Existe apenas adição e multiplicação. Eu simplesmente removerei os pensamentos negativos e terei pensamentos positivos. Boa sorte, isso não vai funcionar. Acontece que você precisa prestar um pouco de atenção em como isso funciona. Você verá que existe uma distinção entre o que você é e o que você acumulou. Bem, veja, a maneira como a pergunta é feita e também a maneira como normalmente ela é abordada, as pessoas pensam que existe algo chamado de pensamento negativo e de pensamento positivo. Elas querem remover os pensamentos negativos e ter apenas pensamentos positivos. Para essas pessoas, eu pediria a elas para simplesmente experimentarem por 10, 15 segundos. Deixe que elas removam à força um pensamento das suas mentes. Por exemplo, nos próximos 10 segundos, simplesmente não pense em macaco. Tente não pensar em macaco pelos próximos 10 segundos. Você verá, você estará cheio de macacos. Portanto, o que eu estou dizendo é, essa é a natureza da sua mente. Porque nessa mente, todos os 3 pedais são aceleradores. Não existe freio, não existe embreagem. O que quer que você toque, ela só irá mais rápido. Nesse tipo de mente, as pessoas têm sido ensinadas por professores de moral e por professores religiosos, não pense em coisas ruins. Bem, desde então isso tem sido um trabalho em tempo integral. Portanto, não tem como lidar com a mente dessa maneira, não é preciso nenhuma grande iluminação. Se você passar 2 minutos com os olhos fechados, você perceberá que você não pode fazer nada à força com essa mente. Então, eu quero remover os pensamentos negativos. Nunca vá nessa direção, porque o que você quer remover se tornará a sua qualidade. Sempre você estará nisso. Então, o que eu devo fazer? A questão é essa. Sem entender o mecanismo fundamental dessa mente, porque a nossa mente, a mente humana, é o computador mais sofisticado do planeta. Até mesmo todos os supercomputadores surgiram deste. Quando esse é o caso, não é importante que a gente compreenda a mecânica de como ela funciona. Um aspecto simplista de como ela funciona é: não existem subtrações e divisões na nossa mente. Existe apenas adição e multiplicação. Se você tentar fazer algo com ela, ela dirá mais 1. Se você se esforçar, se multiplicará em muito mais. Nessa mente, você não tenta identificar o que é positivo, o que é negativo e tenta remover isso. Em primeiro lugar, é preciso entender que essa sua mente, este seu corpo, devem servir a você. A vida que você é importante. O corpo e a mente são veículos que devem nos servir. Se você se sentar em um veículo, ele deve ir para onde você quer ir. Se ele for para seu próprio destino, qual é a utilidade de um veículo assim? Ele é simplesmente um aborrecimento. Nesse momento, a maioria dos seres humanos está, infelizmente, experienciando essa fantástica possibilidade da mente humana como um aborrecimento, como uma coisa problemática. Bem, essa é a coisa mais bela que você tem. Acontece que você precisa prestar um pouco de atenção em como ela funciona. Uma coisa simples é isso. O primeiro e principal processo é por isso que nós oferecemos esse processo chamado Isha Kriya. Isso é para você se distanciar do seu processo fisiológico e psicológico. Há uma coisa chamada você que existe.
Este não é uma combinação de todos os seus pensamentos, suas emoções e seus processos fisiológicos. Além disso, existe você. Se você fechar os olhos, mesmo que você não consiga ver nada, você ainda está ali. É através da janela dos seus olhos que você está olhando para fora, mas se você fechar seus olhos, isso não significa que você não existe. Você ainda existe. Portanto, além do seu pensamento, você ainda existe. Além da sua emoção, você ainda existe. De modo que esse você, a vida que você é, isso tem que entrar na sua experiência. Por que é que você não está permitindo que isso entre na sua experiência, que é o aspecto mais significativo de quem você é? Quem você é nesse momento? O aspecto mais significativo é, você e eu estamos vivos nesse momento? Isso é tudo. O que eu estou pensando, o que você está pensando, não é o mais importante. Nós estamos vivos nesse momento. Isso é o mais importante. Então, é importante que você foque nesse sentido fundamental de vivacidade dentro de você, e então você verá que existe uma distância natural entre você e o seu processo de pensamento. Uma vez que haja uma distância entre o seu processo psicológico e o seu processo fisiológico, esse é o fim do sofrimento, porque existem apenas dois tipos de sofrimento pelos quais os seres humanos passam, o sofrimento físico e o sofrimento mental. Uma vez que você cria um pouco de espaço entre você e a sua mente, entre você e o seu corpo, esse é o fim do sofrimento. Isso é algo que cada ser humano tem que experienciar e conhecer. Caso contrário, pensar, eu simplesmente removerei os pensamentos negativos e eu terei pensamentos positivos. Boa sorte, isso não vai funcionar. É 100% que isso não vai funcionar, porque ninguém pode remover isso. Eles podem evitar isso por algum tempo. Então, quando os pensamentos negativos chegam, você diz Ram, Ram, Shiva, Shiva, como quiser, mas isso é apenas para evitar, eles não foram embora. No momento em que você parar com isso, eles voltarão com muita força. Caso contrário, eles voltarão nos seus sonhos. Portanto, é muito importante. Em primeiro lugar, você precisa entender que a sua raiva, o seu ressentimento, o seu medo, as suas ansiedades, a negatividade que você gera, geralmente o ressentimento, a raiva, são sempre dirigidos a alguém. Mas nós precisamos entender que estes são venenos que nós estamos bebendo e esperando que outra pessoa morra. Felizmente, a vida não funciona assim. Se eu beber veneno, eu morro. Se eu beber veneno, você não morre. Então, nós precisamos compreender isso. Quando eu digo veneno, hoje você pode ser analisado quimicamente. Nesse momento, qual é o resultado do seu exame de sangue, o que ele diz? Com 5 minutos de raiva intensa, verifique o seu exame de sangue e veja. Terá muitos elementos negativos nele? Literalmente, você está se envenenando? Então, você quer se envenenar? Definitivamente não. Agora, a própria pergunta vem de um certo desamparo. O que eu devo fazer? Não faça nada. Simplesmente se sente e apenas se preocupe com algo que seja o processo da vida. Talvez o seu batimento cardíaco, talvez a sua respiração, talvez simplesmente a sensação de estar vivo, dependendo de quão sensível ou perceptivo você é. Desse modo, encontre algo. Pode ser uma sensação no corpo, pode ser a respiração, pode ser o batimento cardíaco, pode ser qualquer coisa, algo que indique vida para você. Simplesmente preste atenção nisso por algum tempo. Lentamente você verá que existe uma distinção entre o que é você e o que você acumulou, o que inclui tanto a sua possibilidade fisiológica e psicológica, ou a sua bagunça, ou o que quer que você tenha feito dela. Obrigado por se juntar a nós. Nos conte suas observações sobre este assunto nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outras pessoas a participarem deste caminho. Até breve!